Vamos falar sobre capital de giro com o Fred Vanitelli. Vamos ouvir bonitinho sobre o que é. E vamos aprender porque você vai precisar muito disso daqui, tá bom? Ó, você vai aprender a tocar seu negócio de jeito aqui, porque o Fred vai ensinar você a tocar seu negócio. Vamos ver. Muitas vezes, na hora do brasileiro abrir um negócio, ele ignora algo muito importante, o capital de giro. E eu digo brasileiro porque eu já tive a oportunidade de empreender em outros países. E em outros países, a cultura do capital de giro é mais presente. O brasileiro muitas vezes se preocupa mais no valor que ele vai investir para abrir o negócio, montar a estrutura, do que com o capital de giro. Mas não pensar no capital. Isso daqui é comum, principalmente com quem abre franquia, tá? Vai falar com a rapaziada que abre franquia. Ah, quanto custa pra abrir a franquia? Quanto que custa pra ter uma franquia? Os caras adoram falar sobre isso daqui. E aí, mano, esquece que você precisa tocar seu negócio todo dia, né? Não dá pra tocar seu negócio uma vez, né? Você precisa tocar seu negócio todo dia, né? Mas vamos ouvir aqui. Capital de giro pode ser fatal para o seu negócio. Mas afinal, o que é o capital de giro? Capital de giro é o valor que a empresa precisa ter para sustentar o negócio quando aquilo que o negócio está faturando ali no mês a mês não é suficiente para pagar as contas. Ou quando muitas vezes você tem valores a receber mais para frente, mas as contas precisam ser pagas naquela hora. Como é que você paga essa conta? Com o capital de giro. Então vamos dando um exemplo prático. Vamos imaginar que você abriu um negócio. E quando você abre aquele negócio, ele não vai sair faturando horrores no primeiro mês, né? Pelo menos normalmente não é assim. Então vamos imaginar que você abriu um negócio e entre aluguel, funcionário e todas as despesas, aquele negócio vai te custar 30 mil reais, que nós temos 30 copinhos representando os 30 mil reais. Então no primeiro mês você já vai ter aquele gasto de 30 mil. E óbvio, né? Você tá na esperança de que o negócio vai vender muito, que você já vai começar a ganhar muito dinheiro desde o início, mas geralmente não é assim que acontece. Às vezes no primeiro mês você tem um faturamento bem menor. Então vamos imaginar que esse negócio no primeiro mês faturou 10 mil. Então você consegue, com o que você faturou ali, pagar 10 mil da conta fixa do negócio, ok? Só que 20 mil ficou ali sem pagar. Nesse momento, o que você precisaria ter programado? O capital de giro, que é um dinheiro que está ali guardado para cumprir essa necessidade. E aí você quitaria esses 20 mil. No outro mês, você vendeu 15, ficou faltando 15. Você ainda teria mais dinheiro de capital de giro ali para bancar esses 15. No terceiro mês, aí você vendeu 20, ficou faltando 10. O capital de giro pagaria isso. E assim por diante, até que você tivesse um equilíbrio e o negócio não precisasse mais de um capital de giro inicial, ok? Só que mesmo assim, às vezes, durante o processo... O problema é que a gente cria negócio nessa falácia do 1 para 1, né? Muita gente cria o negócio no 1 para 1 e aí fudeu, né? Assim, eu ganho, eu vendo, eu ganho. Então, as pessoas esquecem desse custo, né? Então, vou te dar um exemplo de um restaurante de marmita que abriu perto da minha casa antiga. Cara, aquele cara no dia 1, ele tá tendo prejuízo já. Porque até ele formar a base de cliente dele, até ele vender, até ele pagar todo o arroz, feijão, gás, luz, funcionário, ele tá no prejuízo, mano. Ele tá no prejuízo. Só que a gente acha que é sempre no 1 para 1, né? A gente vai fazer vender né? A coisa vai ser muito imediata, quando não é. E justamente por isso que as empresas quebram tão rápido, né? Porque essa conta que ele tá falando aqui do copinho, ela é bizarra, ela cobra um preço, ela é afogante, né? Esse vídeo daqui é um oferecimento da Já Vendeu, plataforma para você vender mais por WhatsApp com um vendedor de inteligência artificial 100% autônomo, perfeito para o seu negócio nunca precisar parar. Venda aos domingos, venda à noite, venda na madrugada. Você consegue aumentar em até 3 vezes as suas vendas e lembrando que 78% das pessoas compram de quem responde mais rápido. Com a Já Vendeu, você garante que você possa focar nas partes mais importantes do seu negócio e as vendas ficam por conta de um vendedor de inteligência artificial configurado que responde como você, completamente otimizado e que te ajuda a focar no que importa. Usa o cupom Edson10 no link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. De volta pro corte. Do negócio, pode ser que você tenha vendido 30 mil, só que algumas coisas foram a prazo, o cartão de crédito ainda não virou, não pagou para você e você recebeu só 25. E você tem mais 5, 10, 15 para receber, mas o dinheiro não tá ali naquela hora. Como é que você paga os 5 que faltou? Capital de giro. Então o capital de giro ele é muito importante. O que acontece quando a empresa não prevê o capital de giro? Faltou 20 mil no primeiro mês,
eu vendo um carro. Faltou 15 mil no segundo mês, já peço empréstimo no banco. Faltou 5 no outro, já entro no giro do cartão. E aí as empresas já começam com dificuldade. Por quê? Não foi previsto capital de giro. Poxa, Fred, mas eu vou começar um negócio, como é que eu calculo então esse capital de giro? Existem muitas variáveis para você poder calcular esse capital de giro. Vai depender do ramo de atividade que você está entrando, vai depender da dificuldade e do tempo que esse negócio vai demorar para chegar num break-even. Então tem vários pontos que tem que ser analisado. Mas eu vou passar para você aqui uma receitinha que costuma funcionar para a maioria dos negócios. É o que eu chamo de 6-3. Tem um capital de giro de 6 vezes os seus custos fixos e de 3 vezes o seu estoque médio mensal. Então vamos fazer um cálculo rápido. Vamos imaginar que o custo fixo do seu negócio é 10 mil reais por mês. Então você já previu ali que você vai abrir um negócio e que ele vai custar tanto de aluguel, tanto de funcionário, água, luz. Esses custos fixos deram 10 mil. Então, custo fixo vezes 6. Então vamos pegar esse custo fixo e multiplicar. Se é 10 mil vezes 6, 60 mil é o capital de giro ideal que você deveria ter guardado ali. E produto vezes 3. Então se você é um varejo, um comércio, um negócio de alimentação, vamos imaginar que você prevê ali vender todos os meses 50 mil e desses 50 mil, 20 mil, por exemplo, é o custo com alimento, embalagem ou o custo para você comprar e repor as roupas. Então o seu estoque médio que você vai gastar, né, o CMV que você vai ter ali é de 20 mil. Então é 20 mil por mês, multiplicou por 3, você tem mais 60 mil ali. Então o gasto fixo vezes 6 ali deu 60 mil. O estoque vezes 3 deu 60 mil. Então qual que é o capital de giro para iniciar aquela empresa? 120 mil. Aí você fala, poxa Fred, mas eu vou gastar 100 mil para abrir a empresa, meu capital de giro vai ser 120. É por isso que muita gente, quando empreende no Brasil, acaba quebrando, porque não prevê o capital de giro, e o capital de giro muitas vezes ele é alto. Então, se você quiser iniciar um negócio e não ter problema, o ideal é que você tente calcular um capital de giro de 6 vezes os seus gastos fixos e 3 vezes o seu estoque médio mensal. Poxa, Fred, mas não tem como, se for assim eu não vou conseguir abrir o meu negócio, eu não tenho como ter capital de giro. Eu quero arriscar. Saiba que você vai ter mais dificuldade e que você vai ter que apertar o cinto para começar a criar esse capital com o próprio negócio. Então, nesse caso, você vai ter que tentar tirar desse negócio o básico para você sobreviver ali de prolabore e retirada e tentar guardar um pouco de dinheiro todos os meses, até que você tenha 6 vezes o seu gasto fixo ali guardado e 3 vezes o seu estoque guardado. Então aperta o cinto. Às vezes é muito melhor você apertar o cinto e ter um ano muito difícil ali com as contas muito regradas e conseguir guardar um capital de giro do que você ficar a vida inteira nesse ciclo de sofrer, ficar pegando dinheiro no banco e tendo dificuldades. Eu sei que às vezes não é fácil, mas você precisa entender e colocar na sua cabeça. Ou você cria um capital de giro para sua empresa, ou sempre vai ser difícil desse jeito. Com capital de giro na mão, você consegue negociar com fornecedores, pagar mais barato e colocar a cabeça no travesseiro e dormir com tranquilidade. Afinal, é isso que a gente quer. Quer mais conteúdos como esse sobre empreendedorismo, negócio? Não esquece de curtir esse vídeo, seguir nosso canal. Pô, brabíssimo. Parabéns, Fred. Conteúdaço aqui, gente. Pô, Fred aqui matou a pau. Bom demais. Bom demais. Mas assim... E tem um monte de coisa que entra na equação que é importante a gente ter. Vou dar um exemplo pra vocês aqui do que acontece. Olha a loucura aqui que eu vou falar pra vocês. Eu tenho pagamentos meus de clientes que chegam... Vocês vão ficar loucos. Com 4 a 5 meses depois de eu ter feito a ação. Então, às vezes, tem algumas empresas que eu faço, algumas ações que eu faço para algumas empresas, que o cliente vai me pagar daqui 4 meses. Eu tô recebendo agora a última parcela de um serviço que eu entreguei em março. Pra você ter uma ideia. Os caras demoraram 6 meses pra me pagar. E nem foi tanto dinheiro assim. E aí, é uma questão que acontece do tipo assim, eu tenho dinheiro. Tenho dinheiro no bolso agora? Não tenho. Pensa cartão de crédito, pensa um monte de coisa. Cara, é muito difícil. Então, às vezes, criador de conteúdo, eu falo assim, criador de conteúdo, cara... Se não diversifica a estratégia, se ele não tem a estratégia do dinheiro que entra agora, o dinheiro que entra daqui 1 mês, o dinheiro que entra daqui 6 meses, ele se ferra. Ed, trabalho com perícia. Cheguei a receber depois de 1 ano. Deus do céu. Deus do céu. Né? Advogado, eu sei que também se ferra muito com isso, né? O dinheiro chega, às vezes, muito tempo depois. Então, assim, é uma parada legal da gente ter essa equação daí, quando você vai ter sua empresa, porque, assim, você precisa ter essa continha muito clara, né? Você precisa ter essa continha muito bem pensada, do tipo assim, eu tô fazendo isso daqui, mas quanto que eu preciso fazer pra gerar? Tem também o fator, e se eu tiver um mês ruim? Não é?
Porque assim, tem a diferença do capital de giro, tem a diferença de você ter um caixa na empresa, você ter uma reserva financeira, aí você poder ter lucro depois. É importante, cara. Mas boa parte das empresas, isso aqui é vou falar uma coisa pra vocês que é muito triste. Boa parte dos empreendedores no Brasil, eles acabam tendo um pouco controle emocional e financeiro. Então é muito comum o cara pegar as despesas da casa dele e colocar ele na empresa. Então o cara tá pagando cartão de crédito, tá pagando as compras, o jantar com a mulher, tá pagando o financiamento do carro, tá pagando tudo na conta da empresa. Ou o cara perde completamente o controle do que é finança pessoal com finança do negócio. E aí a coisa vai girando, né? Eu vi um dado uma vez do Sebrae, e era um dado bem alto, assim, não vou conseguir lembrar de cabeça agora, mas se não me engano era mais de 50% das empresas que fecham. Já não tem como negociar pra eles te pagarem tudo de uma vez? Não. Não. Porque eu vou... Gente, não tem. E eles nem querem. Eles não querem pagar tudo de uma vez. Mas só pra você ter uma ideia, mais de 50% das empresas que fecham no Brasil, o dono da empresa, ele não conseguia distinguir se estava tendo lucro ou prejuízo. De tanta loucura que era a entrada de dinheiro da parada, assim. O cara não consegue distinguir isso. Certa vez, no início da empresa, realizamos um serviço bem grande. Depois de emitir as notas fiscais, não pensamos no imposto que ia vir antes do cliente pagar o serviço. Nossa, você não colocar o imposto na fila... Não, isso assim, isso quando não vem um imposto retroativo, né? Isso quando você não é representeado com um imposto aleatório. Isso daí é loucura. Você às vezes, cara, essas coisinhas... Por isso que eu já falo assim, gente... Esse empreendedorismo do bolo de pote, o Thiago Negrismo cultural do vai vender água no farol, ele é muito bonito. Até que você precisa sentar e pensar. Até que você para pra fazer uma conta e fala, porra, tem um monte de coisa aqui que eu não... Não é porque eu não consigo empreender, porque eu sou pobre, né? Porque eu sou burro, né? É porque realmente é difícil, né? Que, na verdade, assim, não é porque eu não consigo empreender, porque eu não tenho vontade. É porque é difícil mesmo. É realmente difícil. Tem que pôr um monte de coisa na equação. Galera, às vezes, não consegue por isso. Assim, não, você não ganha dinheiro no negócio porque você não quer. Não, é porque você tem que pagar imposto. Isso que eu não falo do imposto, né? Que você tem um sócio que chama Estado, né? Você tem que pagar imposto, você tem que pensar em capital de giro, você tem que pensar em concorrência, você tem que pensar, às vezes, em sazonalidade. Pô, tô tomando um cafezinho aqui, né? Pensa quando teve alagamento no sul e as empresas simplesmente perderam várias colheitas de café. Ou pensa, um exemplo pior agora, o cacau, que teve uma alta no cacau e o chocolate ficou mais caro. Você faz o quê? Então, assim, não é uma questão do vai vender água no farol. Vai vender água no farol é o discurso... De novo, é o discurso bonitinho, é o discurso que dá like, é o discurso cômodo, legal, que engaja na rede social, trabalha enquanto eles dormem, tudo isso. É o discurso bonitinho, fofinho, né? Tem até youtuber entrevistando criança vendendo na rua como... Ah, tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Esse discurso é o discurso bonitinho que dá like. Se você quer like, mano, toma like, te dou um like. Manda o seu Instagram aqui que eu te dou um like. O que a gente tá falando aqui é de vida real. E vida real você não vai viver de like. Então a gente precisa parar de se emocionar com um papo de coach de empreendedorismo e ir pra um papo real. Precisa falar de venda, precisa falar de planilha. Gente, planilha. Quer ganhar dinheiro? Quer empreender? Quer ser bem sucedido? Você tem que aprender a fazer isso daqui, ó. Planilha. Abre uma planilha e planilha. É isso que você precisa fazer. Esquece o post motivacional. Esquece a frase de efeito do... Ai... Não existe pobreza que exista 12 horas no trabalho. Trabalhe enquanto eles dormem e durmam enquanto eles trabalham. Para quem tem fé, tudo é possível. Porra, vai tomar no cu, entendeu? Vai tomar no cu, tu não paga o Itaú com frase de efeito. Fala, dona Márcia, gerente, pensei aqui no motivacional pica, hein? Pica. O que você acha desse motivacional aqui? Os 30 mil que eu tô devendo? Não, Márcia, caralho. Márcia, caralho, eu tô falando um bagulho sério, Márcia. Vou ouvir o motivacional que eu separei pra você, Márcia. Para de me cobrar dinheiro. Que isso? Como você... Como você é pobre, Márcia. Você pensa apenas em dinheiro. Enfim. Esse que você acabou de assistir é um corte das lives que acontecem todas as terças e quintas às 10 da manhã e todos os domingos às 9h30 da noite no canal Edson Castro Oficial. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e assistir o vídeo que vai estar aqui do lado. Valeu!